Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula nós vamos conversar sobre o modo verbal imperativo. Vocês sabem que nós temos três modos. Temos o indicativo, que eu chamo de modo da certeza, temos o modo subjuntivo, dentro da perspectiva da dúvida, e temos o modo imperativo, que a gente vai ver agora que tem muita ligação com o nome desse modo, ok? Então, é uma aula que a gente preparou aí para o sétimo ano, nessa semana, de 21/9 a 25/9. O imperativo, gente, transmite para a gente algumas ideias bem simples e básicas. Nós temos a ideia de ordem, quando a gente fala imperativo, a gente associa logo a imperador, e imperador enquanto um governante, né, supremo da ordem, então a gente tem a ideia da ordem, que são ordens positivas e negativas. Como assim? Eu posso tanto dizer para alguém fazer alguma coisa, quanto não fazer. Faça isso ou não faça. Então, são ordens positivas e negativas. Não só imperativo vai transmitir a ideia de uma ordem propriamente dita. Pode ser um pedido, né? Até um pedido muito polido, muito delicado. E eu também posso fazer pedidos positivos para a pessoa fazer alguma coisa ou não fazer. Assim como eu tenho ainda uma ideia ainda mais suave, que é o conselho. Quando alguém te dá um conselho para fazer alguma coisa ou não fazer. É aí que vem dentro da perspectiva de conselho positivo, quando ela te aconselha a fazer algo, ou quando o conselho é negativo, quando ela pede, quando ela te aconselha a não fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, as ideias do modo imperativo são essas, sempre no contexto de ordem, ou pedido ou conselho. Tudo bem? Aqui tem um detalhe bem importante, porque a estrutura do modo imperativo, né? A gente sabe que o modo imperativo ele tem dois tempos apenas, que é o imperativo afirmativo, que são as ordens positivas, e temos o imperativo negativo, que são as ordens, pedidos ou conselhos negativos. Esses dois tempos verbais, eles são chamados de derivados. Derivados são tempos que vieram de outros, então eu vou usar outros tempos verbais para formá-los. Nesse caso, eu vou usar presente do indicativo e presente do subjuntivo. Logo, se eu quiser saber como eu vou fazer o imperativo afirmativo ou o imperativo negativo, eu tenho que saber quais são os tempos do presente do indicativo e do presente do subjuntivo para este verbo, tá? E outro detalhe importante é que no imperativo a gente não vai ter a primeira pessoa do singular, que é relativa a eu, né? Pois geralmente a gente não dá ordem para nós mesmos, tudo bem? Continuando. Então, como vai ser a formação do imperativo? Bem tranquila, gente. Como eu falei, como o imperativo é derivado, eu vou pegar o presente do indicativo, por exemplo, do verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Peguei o presente do indicativo bonitinho. Vou pegar agora o presente do subjuntivo, que aí é o modo da hipótese. Que eu estude, eu costumo associar o presente do subjuntivo com o desejo. Quando a gente associa esse que aí, para a gente marcar mesmo qual é a circunstância apresentada pelo presente do subjuntivo. E geralmente combina bem direitinho com o desejo. Você deseja que algo aconteça. Por isso que é hipótese, não é certeza, né? Então, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E aí, como é que eu vou formar o imperativo afirmativo? O afirmativo sairá desses dois, justamente no que eu destaquei aí de amarelinho. Então, olha só, eu vou pegar a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, tirando o S final. Então vamos lá. Se eu tinha dito tu estudas, então eu vou colocar estuda tu. A pessoa é a mesma. E eu não tinha colocado vós estudais, então eu vou colocar estudai vós. A ordem para o vós, tá? Estudai vós. Ou estuda tu, mandando o tu, no caso, estudar. Tá observando? Então, do presente e do indicativo, apenas sairão essas duas pessoas verbais, tu e vós.
porém sem o S. Sempre assim, ok? E as demais pessoas eu vou completar com o presente do subjuntivo. O ele, que vai virar você, já vou mostrar. O nós e o eles, que vai virar vocês. Então, vai ficar assim, olha. Se o ele vira você, como eu vou mostrar ali, e o eles também, tá? A terceira do singular, que é ele, e a terceira do plural, vão virar você ou vocês, porque eu vou dar ordem para você ou vocês. Então, eu vou dizer, ele, se era que ele estude, agora vai ser estude você. Se era nós estudemos, que nós estudemos, agora será estudemos nós. E a última era ele que eles estudem, vai virar estudem vocês. É só lembrar que as terceiras pessoas do singular e do plural agora terão um pronome diferente, que é você. Simples assim. Então, observe, como eu falei, que a terceira pessoa do singular e a terceira do plural, que se refere a ele e elas, serão substituídas por você, para ficar mais fácil na hora da ordem, né? Então, eu vou dizer estude você, não vou falar estude ele. Estude você. E também não vou dizer estudem eles, vou falar estudem vocês. Então, no finalzinho vai ficar assim: estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Sem erro, sabendo que do presente do indicativo sai a segunda pessoa do singular e a segunda do plural, e que as demais saem do presente do subjuntivo, a gente não tem erro para formar o imperativo afirmativo, as ordens positivas, ok? Não esquecendo também de tirar o S do presente do indicativo nessas duas pessoas, isso é muito importante. Seguindo essa regrinha, não tem como errar, tá ok? Lembrando também que, como eu não vou dar ordens, nem vou fazer pedidos, nem dar conselhos a mim mesmo, eu tiro logo a primeira pessoa do singular, ok? Continuando agora, como será a formação do segundo tempo verbal, né, o segundo e último do imperativo? O imperativo negativo, para facilitar nossa vida, vai sair todinho do presente do subjuntivo. Que fácil, né? Só que como agora eu tenho imperativo negativo, eu tenho lá a palavrinha não. Então ele vai ser o tempo, né, das ordens negativas. Então eu não vou fazer alguma coisa, sempre assim, nesse sentido de não fazer. Então, usando o mesmo verbo, eu tenho lá o presente do subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Basta trazer as pessoas verbais do subjuntivo para o imperativo negativo, lembrando ali que a mesma coisa vai acontecer. A terceira pessoa do singular, ele, e a terceira pessoa do plural, eles, passarão a ser chamadas de você. Só isso. Então vai ficar assim, olha. Não estudes tu, tá vendo? Não mexeu no S, nada. Não estude você, não estudemos nós, não estudei vós, não estudem vocês. Praticamente copiar e colar. Tudo bem? Continuando. Aqui, pessoal, estou falando com vocês de um caso muito especial, que é o caso do verbo ser. O verbo ser, quando a gente vai trabalhando no tempo do imperativo afirmativo, tá? A gente vai ter uma alteração, ele não vai sair do presente do indicativo. Presta atenção. No presente do indicativo eu tinha eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Percebem ali que eu não estou usando nem a segunda do singular e nem a segunda do plural? Está bem diferente? Pois é. O imperativo afirmativo do verbo ser, ele vai ter as suas próprias formas na segunda pessoa do singular e na segunda do plural. Não está copiando nadinha do presente do indicativo. Já as pessoas que se referem ao presente do subjuntivo estão saindo perfeitamente, tranquilamente do mesmo jeito, normalmente, ok? Então, como eu coloquei ali, olha, no recadinho lá embaixo. Na forma afirmativa,
a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural não vão seguir o presente do indicativo. Tudo bem? Já a forma negativa, ainda bem, vai seguir normalmente o presente do subjuntivo. Ok? Para a gente fechar, eu vou pedir que vocês façam uma pequena atividade. Aqui, os verbos, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o espacinho para vocês completarem. E eu pedi que vocês conjuguem agora o verbo escrever no presente do indicativo, ali na tabelinha azul. E em seguida, também o presente do subjuntivo na tabela amarela, da mesma maneira que foi feito nos exemplos. Depois disso, sigam as setinhas ali para a gente formar o imperativo afirmativo, que é esse em que a gente tira duas pessoas do indicativo, a segunda do singular e a segunda do plural, e a gente tira as demais pessoas do presente do subjuntivo, ok? Seguindo as setinhas, conjugando o presente do indicativo e o presente do subjuntivo certinho, não tem erro, ok? E depois a gente vai formar o imperativo negativo da mesma maneira que a gente conversou. Conjuga lá o presente do subjuntivo do verbo escrever, que você já fez na questão anterior, na página anterior, e só copia para o lado do imperativo negativo. E vai estar prontinho, porque o imperativo negativo é praticamente a cópia do presente do subjuntivo, tirando a primeira pessoa e trocando o ele e o eles, né, por você e vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada!